Olha esse absurdo, pessoal. Presta atenção. Vocês lembram que os bolsonaristas tentaram emplacar a chamada PEC da bandidagem, a PEC da blindagem, que queria proibir o Supremo Tribunal Federal de prender deputados e caçar mandatos? E queriam passar todo o Poder Judiciário para a Câmara dos Deputados? Eles aprovaram a PEC da bandidagem na Câmara, mas perderam no Senado. Mas agora eles tentam, através de uma outra PEC, colocar novamente a PEC da bandidagem, usando para isso a PEC contra as facções. Tentam agora emplacar e proibir a Polícia Federal de atuar contra governadores, contra investigações que têm a ver com facções, ligações de milícia. Veja que absurdo. Eles antes queriam tirar o Supremo Tribunal Federal da jogada. Agora eles querem tirar a Polícia Federal da jogada. É a PEC da bandidagem. Isso aí é o que o ex-secretário do Tarcísio quer. O jornalista Reinaldo Azevedo fez uma matéria sobre essa aberração e a gente vai agora comentar ela aqui no Critica Brasil. Antes, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, gente. Olha, o primeiro, o papel da Polícia Federal e do Ministério Público. A primeira versão do seu substitutivo, apresentado instantes depois do truque que Hugo Mota, presidente da Câmara, que o fez relator da proposta do governo, o senhor Derrite, simplesmente cassava por projeto de lei a competência constitucional da Polícia Federal para conduzir investigações. Só entraria em ação a pedido do governador. Era uma aberração do tipo arranhada, aliás, arreganhada, né? Segundo o próprio homem de Tarcísio de Freitas, a nova versão fica assim. A alteração do artigo 11 da Lei 12.360/16, para garantir que a Polícia Federal participe das investigações de organizações criminosas, paramilitares ou milícias civis, presta bem atenção, é o olho do Bolsonaro tentando livrar Bolsonaro e a família Bolsonaro de investigações criminais que envolvam milícia, em caráter cooperativo com a Polícia Estadual respectiva, ou seja, agora a Polícia Federal vai depender da Polícia Estadual, sempre que os fatos investigados envolverem matéria de sua competência constitucional ou legal. Assegura-se ainda a participação, quando cabível, veja bem, quando cabível, do Ministério Público Estadual respectivo e do Ministério Público Federal. Isso quando cabível, mas quem é que vai dizer quando é? Não é o governador? Isso preserva as prerrogativas já garantidas na legislação pátria e promove a integração cooperativa interinstitucional que se espera em crimes dessa complexidade. Como? O jornalista Reinaldo Azevedo pergunta. A PF atua em caráter colaborativo? E quem decide essa colaboração? Ela passa a depender de um juízo do governador ou da polícia dos estados? Sobre o Ministério Público Estadual ou Federal, indaga-se quando a investigação não é de sua competência. Isso já é matéria vencida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É melhor ser terrorista do que faccionado? No texto de Derrite, é menos perigoso ser terrorista do que faccionado. E não estou brincando. O artigo 2º da Lei 13.260 prevê pena de 12 a 30 anos para condenado por terrorismo. Derrite, esse gênio da raça, pretende acrescentar um artigo 2º a que penas de 20 a 40 anos para os crimes de facção, embora não crie esse tipo penal. Com as causas de aumento, ele mesmo destaca, pode chegar a 65 anos. Entre ser um faccionado e um terrorista, um juízo de mera serventia indicaria o risco menos. E qual a busilis? Em vez de criar a figura da facção criminosa, ele preferiu espichar a lei antiterror. Por que mexer na lei antiterrorismo? Qual sentido faz ele mexer na lei 13.260, a lei do antiterrorismo? Isso é uma sandice, uma doidice. Que Derrite propusesse, vá lá, a pena de 40 anos com todos os agravantes. Já deixei claro aqui, a elevação não é necessariamente elemento dissuasório, mas que o fizesse então em lei própria, autônoma. Para que alterar o diploma legal contra os atos terroristas? Momente, porque ele nem mesmo está igualando as penas? Permanece, é bom que fique claro, a brecha para que países com leis extraterritoriais contra o terrorismo ameacem um país.
Esse é o grande problema. Os bolsonaristas querem criar este nome facção, este nome terrorista, somente para que nós fiquemos à mercê de países como os Estados Unidos, que podem fazer sanções contra o Brasil, econômicas até, dizendo, olha, vocês têm terrorista aí, por isso eu vou sancionar, por isso eu vou proibir, por isso eu vou prender ministros, por isso eu posso prender juízes, por isso eu posso suspender compras, por isso eu posso até intervir. Vocês têm terrorista no seu território. É muito ser burro os bolsonaristas. E como o Derrite justifica o absurdo? Conferindo-se a áreas de juristas da esfera, escreve: a técnica empregada é, portanto, de equiparação por simetria de lesividade e não de assimilação conceitual. Essa solução legislativa preserva a coerência interna do sistema penal brasileiro, pois mantém a Lei 12.850/2013 como norma geral de estrutura e procedimento aplicável a qualquer organização criminosa, inclusive para fins de colaboração premiada e meios de obtenção de prova, ao mesmo tempo que insere na Lei 12.260/2016 as condutas que, pela sua natureza armada, territorial e desestabilizadora, transcendem o mero associativo criminal e alcançam a dimensão de ameaça à soberania e à paz pública. É tudo uma bobagem, claro. Nada impediria que o crime de facção tivesse a pena que ele prevê sem precisar alterar a lei antiterror. E o jornalista Reinaldo Azevedo continua. As armadilhas. Há duas armadilhas mais ou menos explícitas nessa história e uma outra sorrateira. As explícitas. Empurrar a base do governo para um debate sobre a extensão das penas. Seria a chance de acusar os progressistas de leniência com bandido. Eles não querem uma pena grande. Mentira. Porque dentro das penas que ele está colocando, ele está modificando a lei e transformando aquilo em terrorismo. Como se o nosso país fosse assim, aquele tipo a Síria, o Iraque. Então aí poderiam vir bombas em cima de nós, né? E sanções internacionais. Eles fazem ainda incorrer no debate sobre a criminalização de movimentos sociais. Entre as condutas que o senhor Derrite equipara a terrorismo está, por exemplo, restringir, limitar, obstacularizar ou dificultar, ainda que de temporário, a livre circulação de pessoas, bens e serviços públicos ou privados, sem motivação legítima reconhecida pelo ordenamento jurídico. É bem verdade que, dado o conceito, os patriotas do 8 de janeiro de 2023 seriam todos terroristas, não é mesmo? A armadilha sorrateira nos desenvolve o debate sobre a PEC da bandidagem. Reparem que mesmo essa segunda versão de Derrite coloca a Polícia Federal e o Ministério Público sob a guarda dos governadores e das polícias civis. Imagine a PF tendo de pedir licença às autoridades locais para atuar. Como eu falei ontem, aqui no Critica Brasil. O governador tem uma maracutaia com postos de gasolina, com milícias, tem ali ligações com a bandidagem, com os faccionados, mas a Polícia Federal não pode investigar, a não ser que o próprio governador diga, ok, pode investigar aqui. Não é uma palhaçada? Quer dizer que a Polícia Federal tinha que pedir autorização do governador para fazer uma investigação no Estado, envolvendo a milícia, envolvendo facções, envolvendo crimes de governador. É uma sacanagem tremenda. Do jeito que está, meu irmão, aí a Polícia Federal não podia mexer em nada, porque tinha que estar submissa à Polícia Civil do Estado ou ao próprio governador. Não virou uma Polícia Federal, ia virar o quê? Uma palhaçada federal? Nem a PEC da blindagem chegou tão longe como essa tramóia que une Guilherme Derrite, Hugo Mota e, é claro, Tarcísio de Freitas, que faz assim, ao seu mais escancarado aceno ao Centrão. Ou vamos nos esquecer de que a Operação Carbono 14 ameaça ainda agora alguns valentes da República. Vocês sabem que a operação da Polícia Federal descobriu o envolvimento de empresários, amigos do Tarcísio, com facção criminosa, que tinham ali ganhado bilhões com o PCC. É esta junção, estes empresários que sustentam o crime organizado. Não é lá o favelado que está lá, não, que recebe as migalhinhas ao pouco para ficar com uma arma pendurada, para sair atirando contra a polícia mata. Os chefões ficam do lado de fora. E é contra os chefes que o Derrite não quer que haja investigação. É contra os chefões da máfia que o Derrite não quer investigação. Nota da Polícia Federal. Antes ainda de Derrite mudar o seu texto, a Polícia Federal emitiu ontem a seguinte nota.
A Polícia Federal acompanha com preocupação as alterações produzidas pelo relatório sobre o projeto de lei antifacção, atualmente em debate no Congresso Nacional. A proposta original, encaminhada pelo governo do Brasil, tem como objetivo endurecer o combate ao crime e fortalecer as instituições responsáveis pelo enfrentamento às organizações criminosas. Entretanto, o texto em discussão no Parlamento ameaça esse propósito ao introduzir modificações estruturais que comprometem o interesse público. Ou seja, até o Ministério Público vai ter que pedir opinião, pedir autorização de um governador para mover uma ação, para investigar. Tu tá de brincadeira comigo? Pelo relatório apresentado, diz a Polícia Federal, o papel institucional histórico da PF no combate ao crime, especialmente contra criminosos poderosos e organizações de grande alcance, poderá sofrer restrições significativas. A execução de operações pela Polícia Federal dependeria da solicitação do governo estadual da região investigada, o que constitui um risco real de enfraquecimento do combate ao crime. Ora, se a Polícia Federal está investigando um estado onde tem este crime de facção, de envolvimento com crime organizado, como é que aquele governador vai autorizar se ele pode estar enfiado em tudo isso? A Polícia Federal continua. Essa alteração somada à supressão de competência da Polícia Federal compromete o alcance e os resultados das investigações, representando um verdadeiro retrocesso no enfrentamento aos crimes praticados por organizações criminosas, como corrupção, tráfico de drogas, desvio de recursos públicos e tráfico de pessoas, entre outros. Seria praticamente a Polícia Federal ficar de enfeite. Por que hora é essa? Aonde os crimes acontecem? Tem que acontecer em algum estado. Ou é em Brasília, ou é no Mato Grosso, ou é no Amazonas, mas sempre serão estados. É importante ressaltar que em agosto a Polícia Federal realizou a maior operação contra o crime organizado da história do Brasil. Pelas regras propostas no relatório em discussão, operações como estas, que desbarataram centenas de fintechs, bancos virtuais e mega empresários que tinham ligação com a facção, não iria acontecer, não é? Pelas regras propostas no relatório em discussão, as operações como essa estariam sob ameaça de não ocorrerem ou de terem seus efeitos severamente limitados. A Polícia Federal reafirma que continuará defendendo suas atribuições constitucionais e a preservação de sua autonomia funcional, a fim de garantir o cumprimento da lei e a defesa da sociedade. Então o problema já estaria resolvido e a Polícia Federal preservada? A resposta é não. O Derrite fez o seguinte: com essa nota da Polícia Federal criticando aquele primeiro texto, aí ele lançou esse segundo texto, que também só modificou palavras, mas continuou a mesma bosta. O que eles querem é proteger governadores corruptos, proteger os chefões do crime. O que eles querem é proteger empresários que têm ligações com facções criminosas, com o PCC, com o Comando Vermelho e tudo. Fogo nos favelados. Fogo naqueles traficantes da favela. Mas aí não. Os traficantes que ficam fora, os que lavam o dinheiro, os que fornecem o armamento, os que fornecem a droga, eles ficariam top, protegidos, né? Então, este novo relatório está o mais do mesmo, ou seja, tirando o poder e a competência da Polícia Federal. Uma nova PEC da bandidagem. Basta ler o que vai acima para que se perceba o papel meramente subsidiário da PF e do próprio Ministério Público. Trata-se de um escracho inconstitucional. Parece que há gente bem pouco interessada em que a PF chegue aos criminosos que não moram nas favelas. A Operação Carbono 14 deixou assustados os patriotas e os chefões do Centrão, que estão utilizando essa lei agora para se proteger. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele só tem poder de investigação com o Ministério Público. O Supremo, quem é a Polícia Judiciária? É a Polícia Federal. Então o que eles fazem? Eles não conseguiram tirar o poder do Supremo Tribunal Federal, mas eles agora estão tirando o poder da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária quem investiga os crimes do colarinho branco, os criminosos, os governadores, os políticos criminosos. É uma puta sacanagem, desculpa a palavra, mas o que estão tentando é uma PEC da bandidagem pior do que a outra. O governo Lula já se mostrou contra essa PEC da bandidagem. Aí vocês pensam o seguinte:
Esses políticos realmente estão interessados em combater o crime ou estão interessados em atirar na cabecinha dos traficantes de favela para mostrar para o povo, olha como eu estou combatendo as drogas, quando na realidade protegem os produtores e os fornecedores das drogas e das armas. Porque na favela não se produz nem cocaína, nem fabrica arma. Só para vocês ficarem ligados. Critica Brasil pede a sua ajuda para o Pix 61 983 04 6113. Ajude este canal a permanecer combatendo as mentiras e as sacanagens aqui todos os dias. Fique com a gente à noite, a gente volta, esmaga nesse like, compartilhe o vídeo. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal, grande abraço para todos. Olha, o QR Code está aqui, tá? E o número aqui embaixo. Valeu!